Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do nosso Verdão e da seleção brasileira. Antes de tudo, eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor palmeirense. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Verdão e da seleção brasileira rumo ao Hexa nessa Copa do Mundo. A Leila Pereira se posicionou, de uma maneira bem firme contra o atual presidente do Flamengo, O BAP, ele basicamente, de uma maneira, vamos lá, eu vou colocar sem aspas aqui, tá? Mas supostamente, o BAP teria dito que se o filho do Lamáquia, que é o marido da Leila, comprasse a SAF do Vasco, transformasse o Vasco numa SAF e tivesse ali 90% dos direitos econômicos do clube, eles estariam cometendo algo absurdo, porque seria um exagero, uma pressão gigantesca jogada contra o Flamengo, uma espécie de complô para derrubar o maior clube do Brasil, o pseudo maior clube do Brasil, E aí eu fiquei pensando, cara, que situação ridícula, Aonde está chegando o futebol brasileiro? Cara, ao invés de se pensar no desenvolvimento dos clubes, em alusão ao que fez a Alemanha recentemente, o desenvolvimento das bases do futebol, jogadores com mais qualidade, para transformar o futebol em algo assim, sabe? Investir capital para que os clubes se profissionalizem, Ao invés de se olhar para o todo, se olha para o seu próprio quadrado apenas, Bem, a Leila Pereira deu uma declaração forte dizendo que, em primeiro lugar, ele não pode de maneira nenhuma fazer uma ligação entre ela e o filho do marido. São relações comerciais distintas. É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa e, sei lá, teu outro parente trabalha numa outra. Qual o problema? Aonde está o problema nessa situação, senhor BAP? Bom, o que eu posso dizer é que eu torço para que o futebol siga o seu rumo e que de maneira tranquila a gente possa falar de futebol, de bola, e não necessariamente dessas frescuras que estão acontecendo nos bastidores. Bom, defendo o meu clube, obviamente, mas não sou contra o presidente do clube A, B, C, D ou E fazer uma aquisição e contratar, enfim, ou adquirir o clube de maneira categórica ali, e investir em cima dele. Eu quero mais é que o futebol brasileiro se desenvolva. Me diz você nos comentários se você pensa como eu. Vamos girar a nossa roda de notícias para o mercado da bola. Bom, Palmeiras deve aposentar o goleiro Marcelo Lomba nessa próxima até o final da temporada, E o goleiro Kaique, que estava emprestado lá em Portugal, estava jogando lá, ele basicamente foi aprovado como uma espécie de reserva do Carlos Miguel, tá? Então o Palmeiras não vai ao mercado para contratar um goleiro, a gente já tinha falado a respeito disso aqui, Agora é oficial. O goleiro Kaique vai ganhar minutos, tá? O Aranha vai ser jogado realmente de escanteio ali. E aí o Carlos Miguel, obviamente, é o nosso titular absoluto, com o Kaique correndo por fora, tá? E o Marcelo Lomba, de fato, última oportunidade dele, com a camisa do Verdão. Sobre o zagueirão Naves, a informação é a seguinte: há uma possibilidade grande, tá, de que o Palmeiras negocie o jogador. Infelizmente, eu gostaria muito de ver o Naves com a camisa do Palmeiras, ganhando minutos e jogando mais tempo. Para mim ia ser fantástico ver o Naves, tá? Mas ao que tudo indica, ele de fato irá para a Europa. O Palmeiras vai esperar ali até o final da Copa do Mundo para definir o destino. Há uma grande chance de que isso aconteça, mesmo com a não vinda do Nino, tá? Na minha opinião, eu acho que o Palmeiras está perdendo um baita jogador. Sobre o Sorriso, O Sorriso está emprestado no Avaí, recentemente foi campeão da Copa Sul-Sudeste. Se não me falha a memória, são 16 ou 18 jogos com 2 gols, tal. É um garoto que também tem bastante para ser lapidado, Uma joia bruta ali. O Palmeiras precisaria realmente fazer o que fez: empresta o jogador e depois vamos ver até a próxima temporada como é que ele vai estar. Se for necessário, empresta novamente. E aí, de repente, com 22, 21 anos, o jogador possa estar pronto para ganhar alguns minutos com a camisa do Palmeiras, a gente testar. Se não der certo, vende o atleta, é ativo do Palmeiras, perfeita análise do Verdão. E sobre o Heitor, informação importante, tá? De fato confirmado. Heitor passa a ganhar minutos treinando com os profissionais e pode, sim senhor,
jogar algumas partidas do Brasileirão, tá confirmado, tá? Tem participado, tava participando ativamente dos treinamentos antes, né? Mas focado no Sub-20. Agora, pós Copa do Mundo, a tendência é que o jogador de fato ganhe minutos. Meu povo, vamos falar também sobre o Chororô, né? Ontem nós fizemos um vídeo, nós somos um dos primeiros canais no YouTube, se não formos o primeiro, tá? A falar a respeito da situação do Danilo, né? De como o Danilo, Bem, o Palmeiras fez um vídeo longo no canal do YouTube falando sobre como optou por fazer a transição dele de posição, que ele jogava de 10, passou a jogar de 8, de 5 e o Palmeiras detalhando tudo. Depois o Palmeiras fez 3, 4 postagens lá elogiando o jogador, né? Dizendo que era a cria do Verdão e tal, super bacana. Só que assim, sem timing, né? Não dá pra entender o porquê que o Palmeiras fez isso, né? E aí, é óbvio, pra mim é um movimento claro de que o Palmeiras tá já posicionando, ó, fechamos, tá? Falta só ele assinar. Pra mim é isso, o jogador pede pra não jogar a 13ª partida, aí o Abel Ferreira elogia o jogador publicamente, aí o jogador não responde depois que o Textor foi e deu-lhe uma pancada ali, né? Do ponto de vista de fato criticá-lo ali, né, por não jogar a 13ª partida, diz que ele quer vir pro Palmeiras mesmo, tal. Enfim, e hoje a imprensa, de maneira objetiva, veio a público dizer que achou ridícula a postura do Palmeiras. Teve gente no Botafogo também falando que estranhou, que não entendeu o porquê daquilo. Então assim, gente, tá se desenhando um cenário para que de fato o Palmeiras compre o jogador. Do evento da Copa, em que estágio que você vê o Endrick hoje pensando no seu aproveitamento nessa Copa do Mundo? Pode vir a ser titular rápido, é um cara para segundo tempo mesmo. Se você tivesse o poder de decisão, faria o quê? Eu tenho certeza que ele vai ter oportunidade, ele vai entrar em algum momento, mas agora mesmo ele é a terceira opção no ataque. Né? Tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha e depois é ele. Eu acho que ele entraria no jogo se não fosse a substituição que eu acho que o Bruno Guimarães ele pediu para ser substituído. Isso, Danilo. Eu acho que ele seria teria, a quinta substituição. E é um detalhe importante, né, para a gente levar em consideração, porque com certeza o Ancelotti ia buscar a vitória. Mas assim, ele tá pronto, cara. Não esquece, ele tá pronto. Ele tá competindo ali com outros grandes jogadores, pô. O Matheus Cunha no United, o Igor Thiago na Inglaterra foi o artilheiro. Nós estamos bem servidos. Agora, eu acho que assim, esse próximo jogo vai ser importante para todo mundo ganhar confiança. Logicamente, a vitória é muito importante, mas o saldo de gols vai ser importante nesse jogo. Vai decidir o primeiro grupo. Vai decidir o primeiro lugar do grupo. Então, temos que aproveitar as oportunidades aí de cada lance para a gente não passar perrengue. E em cima disso, né, do centroavante, você quase não foi especialista nessa posição. A gente já desenhando um cenário um pouco mais à frente, falando de Neymar. Quando o Neymar tiver no lugar dele, mas faria aquele meio-campo normal, né? Com o Casimiro ou alguém no lugar dele, com o Bruno, e colocaria o Matheus Cunha como terceiro homem meio-campo, mas faria aqueles 4 atacantes. Com o Luiz Henrique pela direita, com o Matheus Cunha, com o Endrick, que eu acho que o Endrick, quando entrar, vai meter gol. Vai meter gol. É o jeito dele, e com o Vini Júnior pela esquerda. Um time mais ainda ofensivo, com jogadores que entraram bem no jogo ontem, que é o caso do Matheus Cunha, o caso do Danilo pela direita, tem mais personalidade, tem mais potência emocional e puxou o Brasil, a defesa do Brasil, foi ajudar ali o Rafinha pela direita, fez algumas boas jogadas. Eu faria isso, começaria com o Danilo e colocaria o Matheus Cunha e colocaria o Endrick, amigo, para ver se ele mete gol mesmo. Boa, Galvão. Agora, Galvão, você é muito bem relacionado. Você deve ter informações quentes pra gente. O menino Ney dava um
muita gente aqui no Brasil, André, esperando a entrada do Endrick. Tem até uma leitura labial depois ali, ele batendo um papo com o Neymar no banco, ele fala, se eu pudesse até entrava, né, e tudo um pouco chateado. Você acha que para esse próximo jogo aí vai ser um choque de realidade? Você acha que ele pode ouvir um pouco mais também, assim, o povo brasileiro? Eu sei que não entra muito em campo esse termo, mas você acha que isso pode pesar em algumas mudanças aí? Porque a gente precisa ganhar agora, né, André? Mas você sabe que assim, ó, o grande babado aí, o grande fofoca pós-jogo foi o Mr. Bravo, né? Porque assim, nunca se viu um Ancelotti tão cara fechado. E dentro do vestiário é aquela coisa, tipo, quando o Mister tá bravo, todo mundo fica ali, ó, opa, o chefe não gostou. E foi exatamente o que aconteceu. O Ancelotti é um treinador muito disciplinado no sentido do que trabalhou, exercer a função dentro de campo e ainda mais numa estreia, ainda mais na expectativa toda que gera uma seleção brasileira, quando não dá certo, o homem ficou bravo. Tava pouquíssimas palavras, poucas ideias, como a gente gosta de falar, né? A linguagem da internet dos mais jovens falam, fulano tá poucas ideias. Era exatamente isso que ele estava depois do jogo. E porque sentiu essa crítica pós-jogo, essa falta da seleção brasileira conseguir virar o placar, matar o jogo, né? Foi esse o papo que eu ouvi muito depois do jogo dos jogadores. Conversei com alguns atletas e o papo era: o Brasil tem que matar o jogo, teve chance e mata o jogo, né? A seleção de Marrocos foi muito bem, amassou a seleção brasileira até o gol do Vini Júnior, estava muito recuada. E aí depois, quando teve a chance, tinha que ter matado o jogo. Então os jogadores se cobraram. Teve o Mister bravo, teve o Ancelotti bravo, mas teve os jogadores se cobrando. Qual que é o reflexo de tudo isso? Hoje, ou melhor, daqui a pouquinho a seleção brasileira começa a fazer já o trabalho pensando no Iraque, e sim, o Ancelotti vai fazer mudanças no time. O Danilo vai ser mantido na lateral direita, o Douglas Santos fica na esquerda, jogou bem, foi bem avaliado. O Matheus Cunha deve entrar lá na frente, e aí eu vou trazer um pouquinho de frustração para vocês, porque mudança de Endrick, a tendência é não acontecer. Eu não consigo entender isso. Vamos lá. Primeiro, o Ancelotti fica na dúvida se convocaria ou não Neymar. O Brasil vai... Por que ele não põe o Endrick? Contrário. É birra, ele vai ficar com birra. Vamos lá. @mancelotti é o Instagram dele, é só ir lá, vamos deixar lá uma mensagenzinha de apoio pedindo o Henrique. Mas assim, vamos lá, tentar explicar para vocês de uma forma assim, porque assim, eu não tô aqui focalizando para falar, olha, é a linha de 3, 4-4-2, 4-2-4, não, eu vou explicar de uma maneira bem simples. O Endrick chegou agora e tem que esperar a fila. Esse é o resumo da parada. O Endrick não era nem jogador cotado para estar na Copa, porque não vinha sendo convocado pelo Ancelotti. Ele não faz parte do time base que vinha sendo convocado nesse 1 ano de Ancelotti. Nas últimas convocações, o Endrick não fazia parte. Tanto que até tiraram um pouco de contexto a história do Casimiro, quando ele falou que o Endrick não fazia parte do grupo. Ele quis dizer da base desses jogadores que vinham sendo convocados. Então, assim, hoje fica muito claro e explícito que o que o Casemiro falou lá é o pensamento do treinador. Então, por exemplo, hoje ele enxerga que o Matheus Cunha está na frente e deve ser titular contra o Iraque, pelo menos contra o Haiti, perdão, melhor dizendo, contra o Haiti, deve ser a tendência. Tem o Igor Thiago, que já foi testado e está na frente também do Endrick. Só que o Endrick, para mudar essa imagem do treinador, o que ele precisa? Uma chance. Porque, assim, uma coisa é você ter uma chance na Copa do Mundo, outra coisa é ter nos amistosos. Os amistosos, check. Ele foi bem, já mostrou. Por isso está esse clamor popular. Ele precisa de uma chance na Copa do Mundo para provar. E tem uma outra situação também que explica isso. O Ancelotti, ele tem também, assim, trabalhos técnicos e táticos dentro do campo. Sabe aquela coisa de cumprir função? Você apresenta, eu comento, ele produz, você vai lá, monta o cenário, monta a iluminação. As funções são distribuídas para os jogadores dentro de campo, e o Endrick, muitas vezes, não é aquele jogador obediente taticamente dentro do campo. Por juventude, por ansiedade de querer resolver. Agora, pessoal, presta atenção, fica até o final, não sai agora do vídeo. Olha só o que o Fernandinho Fernandes vai falar sobre essa tal de obediência tática, fez comparação com
Guardiola. Olha só a personalidade e verdades que disse o Fernandinho Fernandes. Show de bola, Fernandinho. Bela visão. Mas antes, olha só o motivo, a baboseira, o blá blá blá, a mentira da mídia em relação a essa questão tática do Endrick. Se liga aí, ó. Para os treinadores do mundo, como o próprio Ancelotti. Teve um jogo que o Thierry Henry jogava pelo Barcelona e ele, Thierry, você joga na esquerda. A bola não chegava. O Thierry foi para o meio, a bola não chegava. O Thierry veio para a direita, o jogo 0-0 enrolado, ele pegou a bola, fez o gol. Intervalo, Guardiola falou que tinha que falar, foram voltar, Thierry, você espera. Ué, mas por que? Eu fiz o gol, eu mandei você ficar na esquerda. Ando da situação do Endrick. E chega aí uma conclusão porque o Endrick não joga com o Ancelotti ou não tem essa preferência do Ancelotti, o Killing? Se cogita que é por conta da disciplina tática. O Endrick é um jogador decisivo, é um talento e o Ancelotti entende isso, mas desde os tempos de Real Madrid, o que se cogita é a disciplina tática, que o Endrick muitas vezes não obedece fielmente às instruções táticas da comissão técnica. E isso teria acontecido também num treinamento aqui nos Estados Unidos, mas faz parte da evolução do jogador. Só que para o torcedor, o Endrick é aquele cara que quando entra, alguma coisa diferente acontece. Primeiro, ele estreia na seleção brasileira fazendo gols justamente contra a Inglaterra em Wembley. Vai bem contra a Espanha. Nos amistosos aqui em março, o Brasil estava jogando contra a Croácia, ele vem do banco de reservas, sofre um pênalti, o Igor Thiago bate e o Brasil vence. Contra o Egito, ele vem do banco de reservas e faz o gol da vitória. Numa Copa do Mundo, a gente sabe que é importante você ter talento, mas também estrela. E o torcedor brasileiro pede pelo Endrick. Essas foram as notícias do Palmeiras, da seleção brasileira também. A seleção vai jogar sexta-feira contra o Haiti. Deixe sua opinião aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, ative o sininho, deixe o like também. E é isso, até a próxima com mais novidades do Palmeiras.